1 Samuel, capítulo 25, versículo 10. Amém? Vamos ler a palavra de Deus nessa noite. Quero usar esse texto para que nós venhamos meditar na palavra que Deus tem colocado no meu coração. 1 Samuel, capítulo 25, versículo 10, tem como título: Nabal recusa dar víveres aos servos de Davi. E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: Quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje, e cada um foge a seu senhor. Tomarei eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses, que devorei para os meus tosqueadores, e o daria a homens que eu não sei de onde vêm? Então os jovens de Davi se tornaram para o seu caminho, e voltaram e vieram e lhe anunciaram tudo, conforme todas estas palavras. Pelo que Davi disse aos seus homens: cada um cinja a sua espada. E cada um cingiu a sua espada, e cingiu também Davi a sua. E subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Porém um dentre os jovens o anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo: Eis que Davi enviou um mensageiro desde o deserto a saudar o nosso amo, porém ele se lançou a eles. Todavia aqueles homens têm sido muito bons, e nunca fomos agravados deles, e nada nos faltou em todos os dias em que conversamos com eles, quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviram, assim de dia como de noite. Todos os dias andamos com eles, apacentando as ovelhas. Olhai, pois, agora e vê o que hás de fazer, porque já de todo determinado está o mal contra o nosso amo e contra toda a sua casa. E ele é um filho tal de Belial, que não há quem lhe possa falar. Versículo 32. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Versículo 22. Vamos ler aqui só o versículo 22, depois do 32. Assim faça Deus aos inimigos de Davi outro tanto, se eu deixar até amanhã de tudo o que tem, mesmo até um menino. Versículo 32. Então Davi disse a Abigail: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro, e bendito o teu conselho, e bendita tu, que hoje me escovaste de vir com sangue, e de que a minha mão me salvasse. Porque na verdade vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu que fizesse mal, que se tu não te apressaras e não vieras ao encontro, não ficaria a Nabal até a luz da manhã, nem mesmo um menino. Amém? Somente até aí, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Senhor Jesus, fala conosco nessa noite. Meu Deus, que não venha ser carne nem sangue, mas que venha ser o teu Espírito Santo. Fala conosco e fica conosco, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Ao Senhor Jesus, ao Espírito Santo, ao Senhor dos Exércitos, seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vimos aqui, meus irmãos, essa história bíblica, na qual Nabal, que tem como significado no seu nome ser tolo. Nabal era tolo. O significado do nome Nabal é tolo. E a Bíblia diz, meus irmãos, que Davi ajudou o servo de Nabal quando eles estavam ali no campo, apacentando as ovelhas. E Davi então estava ali passando por dificuldade e envia seus jovens, seus servos, para encontrar Nabal e pedir a ele comida para seus servos, para seus soldados. E a Bíblia diz que Nabal recusou a dar esses víveres, a dar esses alimentos para o servo de Davi. Os irmãos saber, Davi tinha um exército particular com ele, que nós vimos através dessa palavra, era por aproximadamente 600 homens. Então, quando Davi envia a Nabal para pedir alimento para o seu soldado, o seu povo que estava contigo, a Bíblia diz que ele recusou de dar os alimentos para
Davi e seus servos. Então não traga. E a Bíblia vai dizer ainda que ele tomou uma decisão sozinha. Ele não comunicou com a sua esposa, que chamava-se Abigail, que pelo que nós vimos nesse texto era muito mais inteligente e muito mais sábia do que ele. Então faltou comunicação entre Nabal e a sua esposa, o que poderia resultar e teria resultado numa morte da família por completo, porque Davi já tinha consertado no seu coração e com seus soldados de subir até a casa de Nabal e matar todos que ele tivesse. Nós vimos através dessa palavra que ele disse que ia matar até mesmo os meninos. Ele ia exterminar toda aquela família. E Davi fazia isso. Já tinha feito em muitas outras oportunidades. Davi entrava na cidade, meus irmãos, matava velho, criança, matava tudo, destruía tudo. Quando ele andava com seus exércitos ali, fugindo de Saul. Então, Davi já estava determinado mal contra a casa de Nabal. Porque Nabal tomou a decisão sozinho, sem comunicar com a sua esposa, sem pedir a opinião da sua esposa, e poderia ter trazido um grande mal para a sua família. Poderia ter trazido a destruição total da sua família. Então, meus amados irmãos, baseado nesse texto, eu quero estar aqui compartilhando com os irmãos. É algo que Deus tem colocado no nosso coração. Nós estamos diante, meus irmãos, do pior problema dos relacionamentos de hoje em dia. Segundo pesquisadores, segundo estudiosos, a maior dificuldade dos casamentos atuais é a falta de diálogo. A falta de diálogo, a falta de compreensão tem sido o maior provocador de divórcio, tem sido os maiores provocadores de separação nos dias atuais. Meus irmãos? Então, nós vivemos dias em que a sociedade anda numa correria terrível. A palavra de Deus vai dizer que no final dos tempos os dias se abreviariam. E eu creio, eu tenho consciência de que esses dias se achegaram. Nós vimos hoje, irmãos, que os dias estão passando muito mais rápido do que passava antes, do que passava há 20 anos atrás. Então, nessa correria do dia a dia, entra a tecnologia, entra o trabalho, entra o estudo, entra o cuidado com os filhos, o cuidado com a saúde, e tudo isso demanda tempo, tudo isso demanda de nós dedicação. E muitas das vezes, meus irmãos, os casais estão deixando de lado a pessoa mais importante da sua vida. E qual que é a pessoa mais importante da minha vida, meu irmão? A pessoa mais importante da minha vida é minha esposa, porque a Bíblia diz que ela é um pedaço de mim. A Bíblia diz que ela é carne da minha carne, osso do meu osso. Então o seu marido é a pessoa mais importante que você tem. Eu imagino que alguém pode dizer, não, o mais importante que eu tenho é meus filhos. Não, não é. Sabe por quê? Porque seus filhos vão crescer, vão ficar de maior, cada um vai casar, vai ter a sua família, vai ter o seu lar, e no final das contas vai ficar quem dentro de casa? Você e a sua esposa, você e seu marido. Eu me lembro que meu pai e minha mãe viveu durante 62 anos casados, e no final das contas só ficou os dois dentro de casa. Então a sua companhia, a pessoa mais importante da sua vida é a sua esposa, a pessoa mais importante da sua vida é o seu marido, e é necessário que você venha dedicar tempo para essa tecnologia, por causa do WhatsApp, das redes sociais, do Facebook, do Instagram, da televisão, dos computadores, de uma forma geral, meus irmãos. Aquela conversa olho a olho entre os casais tem diminuído, tem ficado escassa. E essa conversa ela tem uma valia muito grande, porque ela traz interação, ela traz intimidade, e ela pode trazer vários benefícios para a vida do casal. Quando uma conversa olho a olho, ela pode ajudar a resolver problemas, ela pode ajudar a resolver diferenças, e ela traz também uma proximidade, segundo estudos de comportamento humano. Quanto mais você fica próximo de uma pessoa, mais você vai gostar dela, e quanto mais você fica longe, mais você vai gostar daquela pessoa. Então aqui, para quem gosta de dormir em cama separada, para quem qualquer confusãozinha dorme em quarto separado, isso não é bom, isso só vai afastar você do seu marido ou da sua esposa. Quanto mais próximo nós estamos de alguém, nós temos uma tendência maior de gostar dessa pessoa. É inevitável, meus irmãos, que entre homem e mulher vai haver divergências, vai haver discórdias. Afinal, segundo estudos, o cérebro do homem é totalmente diferente do cérebro da mulher. E por isso eles vão pensar diferente, isso é normal.
Mas esses pensamentos diferentes não podem dar lugar a raiz para problemas. Uma boa conversa pode resolver as diferenças, pode colocar de lado os conflitos. Por isso, a necessidade. E é o título desse culto de hoje: o poder da comunicação. A comunicação tem poder nos relacionamentos. A comunicação pode ajudar. Como nós vimos aqui, se Nabal tivesse comunicado com a esposa dele, certamente ela teria dado o conselho correto para ele, e ele teria evitado esse mal, que logo depois a Bíblia vai dizer que Nabal morreu, porque o próprio Deus feriu Nabal por causa desse comportamento que ele teve errado. Então, meus amados irmãos, é importante. A primeira parte que eu quero frisar aqui, o primeiro ponto é que você compartilhe tudo. Quem está entendendo essa palavra da glória a Deus? O primeiro ponto é que você precisa compartilhar tudo com a sua esposa. Você precisa compartilhar tudo com seu marido. Lembre-se, ele é seu melhor amigo, ele é seu melhor companheiro, ele é seu sócio. Se der ruim para você, vai dar ruim para ele também. Se der ruim para ela, vai dar ruim para você também. Se a esposa ficar doente, o marido tem que ir para o hospital cuidar dela. Se o marido ficar doente, a esposa tem que cuidar dele. Então, é uma sociedade, muito mais do que uma sociedade. É algo muito importante, que envolve uma história. Quantas pessoas aí que têm 20 anos, 25 anos de casado, 62 anos, igual tinha meu pai quando Jesus levou ele. Então, meus irmãos, é importante que você venha compartilhar tudo. Deixa eu te falar a primeira vantagem de você compartilhar tudo. Quando você compartilha tudo com a sua esposa, se porventura aquela decisão que você tomou der errado, ela não vai poder te criticar. Sabe por quê? Porque ela também faz parte da decisão. Ela também te ajudou a decidir. Então logo ela não vai poder te criticar, porque ela também faz parte daquele projeto. Se ela faz parte daquele projeto, ela também não vai poder te criticar. Então essa é uma das vantagens. Se der errado, se der certo, ela vai ficar feliz, porque ela também te ajudou, no seu crescimento, no seu progresso. Então é de suma importância que nós venhamos compartilhar tudo com o nosso cônjuge. Não omita nada. Tudo que você for fazer, comunique ao seu marido, comunique à sua esposa. Glórias a Deus. Tem ainda uma importância grandiosa quando você faz isso. A pessoa vai se sentir incluída na sua vida. A pessoa vai se sentir valorizada. A pessoa vai se sentir respeitada quando você faz isso. E tudo isso aí tem uma valia muito grande, segundo comportamentos dos estudos do comportamento do ser humano. Quando você valoriza uma pessoa, quando uma pessoa se sente bem por um elogio que você faz a ela, ou por algo bom que você faz a ela vai amar mais você por causa disso. Então, é importante que você compartilhe para isso, para que quando acontecer algo bom que vai acontecer, aquela pessoa, ela vai se sentir incluída no projeto, incluída naquela bênção que você conseguiu. Então, é de suma importância que nós venhamos compartilhar tudo. Aleluia, glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É muito importante, meus irmãos, que nós venhamos falar ao nosso cônjuge, valorizando a sua importância, valorizando aquilo que ele tem de melhor, para que ele se sinta bem e, por consequência, gostar de nós. Quando o seu cônjuge ou a sua esposa vir conversar com você, seja um bom ouvinte. Ouça com atenção, pergunte, interaja, dê atenção para aquela pessoa. Para você que é homem, o maior mérito dos conquistadores é ser um bom ouvinte. Se você ouve bem, se você tem paciência para ouvir a sua esposa, logo ela vai te amar mais. Porque é uma necessidade das mulheres colocar para fora os seus sentimentos, colocar para fora as coisas que ela tem vontade de dizer, que ela tem vontade de falar. É importante que você seja um bom ouvinte, sabe por quê? Porque às vezes o seu cônjuge, a sua esposa, o seu marido, ela quer só desabafar. E se você for um bom ouvinte, você vai conseguir isso aí. Porque, meus irmãos, que acontece muitos traições, muitos adultérios nos relacionamentos. Porque às vezes a esposa quer conversar com o marido não dá atenção para a esposa, não quer ouvir a esposa, o assunto dela não é interessante, o assunto dela não agrada a ele, e ele também não esforça para machucar a sua carne, para poder ouvir a sua esposa, e de repente ela acha um amigo, de repente ela acha um colega de trabalho,
e começa a conversar com aquela pessoa, e aquela pessoa dá toda a atenção do mundo, e aquela mulher acaba caindo, no discreto, caindo na tentação. Por quê? Porque ela foi procurar fora de casa o que o marido não dá. E esse é um erro nosso, meus irmãos. Muitas das vezes nós não damos a atenção que a nossa esposa requer de nós. Quantas vezes eu fui em lugares, meu irmão, que eu não queria ir de maneira nenhuma, mas eu fui, sabe para quê? Para agradar a minha esposa. Ela queria ir, eu tive que ir com ela para agradar ela. E às vezes ela faz o mesmo, ela vai em um lugar que nem quer, só para poder me agradar. E isso é importante que nós venhamos fazer. Você tem que encorajar a sua esposa a falar, a desabafar contigo. Seja um bom amigo da sua esposa, seja um bom confidente da sua esposa, e logo ela vai te amar mais. Encoraje ela a dizer, encoraje ela a falar do teu sonho, dos teus projetos, encoraje ela a falar das tuas necessidades, dos seus desejos, para que você possa ajudar a sua esposa. Para as mulheres, seja uma esposa submissa, seja uma esposa que honra o seu marido, porque você fazendo assim, você mostrando respeito, mostrando reverência, ele vai fazer tudo o que você quiser. Ele vai fazer tudo para te agradar. Segundo a norma da reciprocidade, as pessoas vão te dar o que você dá a elas. Então, se você for uma esposa carinhosa, se você for uma esposa que quando o seu marido chegar, a comida está ali quentinha, a cama estiver limpinha, a casa estiver arrumadinha, não que isso seja uma obrigação só das mulheres, meus irmãos, porque nos dias de hoje, às vezes a minha esposa trabalha até mais do que eu, e é importante que nós homens também venhamos ajudar nessa parte. E quando eu posso, eu ajudo, apesar de não ter muito bom, mas eu me esforço, meus irmãos? Mas assim, a esposa que quer agradar o seu marido, deixa a roupa limpinha, deixa a casa ali organizadinha, uma comida bem quentinha, tudo isso vai agradar o seu marido, vai trazer alegria no coração dele, e por consequência, ele vai te honrar, ele vai gostar de você, ele vai te amar. Então isso é de suma importância. Quando nós fazemos essas coisas, nós trazemos o nosso próximo, o nosso esposo, a nossa esposa para próximo de nós. A segunda coisa que eu quero aqui destacar, aleluia, glórias a Deus, eu já estou quase terminando. Não discuta. Segundo um sábio, um grande sábio, só existe um meio de você ganhar uma discussão. Dizendo que o único meio de você ganhar uma discussão é você não entrar nela. Ele diz mais ainda, ele diz, olha, fuja da discussão como você foge de cobra cascavel, como você foge de terremotos, de tanto que é grave. Então, meus amados irmãos, a única maneira de nós fugir de nós ganhar uma discussão, é nós fugir dela. Porque se você discutir, se você ganhar os argumentos, o seu cônjuge, o seu marido, a sua esposa vai ficar ferida, você vai ferir o orgulho dela, e por consequência ela vai querer vingar de você, ela vai ficar entristecida com você, e você perdeu. E se você perder a discussão, aí é você que vai ficar ferido. Então, em uma discussão, todos perdem, ninguém ganha. Então, evite discussões, evite ficar criticando alguém, principalmente quando essa pessoa estiver nervosa. Não critique, não condene. Não adianta você falar isso, você conversar com essa pessoa no momento que ela estiver nervosa. Segundo estudo do comportamento humano, quando alguém está nervoso, quando alguém está irado, o cérebro dele não funciona normalmente. Então ele não vai entender o que você vai tentar explicar para ele. Ele não vai absorver nada do que você está falando para ele. Então será em vão essa discussão. Não adianta discutir em um momento que alguém estiver nervoso demais. Talvez seja melhor acalmar os ânimos e deixar para discutir assuntos mais sensíveis em um momento que estiver mais tranquilo. E não deixe vir amanhã, vir à noite sob a sua ira, como está escrito na palavra de Deus. Sempre que tiver uma discussão, sempre que tiver um desentendimento, peça perdão antes de dormir, durma na mesma cama, nunca durma separado, porque isso aí dá lugar para o inimigo trabalhar. Eu me lembro que quando eu era criança, minha mãe falava que quando um casal dormia separado, o inimigo dormia no meio deles. E eu nunca dei muito assunto para aquilo, mas a Bíblia vai dizer,
para que Satanás não entre no meio deles. Na carta de 1 Coríntios, do apóstolo Paulo, 1 Coríntios, no capítulo 7, diz: olha, não separe do seu marido para que Satanás não adentre no meio de vós. Então, meus irmãos, quando tiver alguma desavença durante o dia, peça perdão, peça desculpa. Não deixe o problema para o outro dia. Problema no casamento não é como vinho que melhora com o tempo. Amém, meus irmãos? Problema no casamento não é como que o vinho, quanto mais o tempo passa, melhor o vinho fica. Sim ou não? Mas problema no casamento não, ele tem que ser resolvido antes, porque se ele só vai agravando, só vai piorando. A terceira coisa que é importante que nós venha fazer, meus irmãos, é que nós venha comunicar os nossos atrasos. Eu conheço homens que dizem que é machão, mulher não manda em mim, marido não manda em mim, eu saio a hora que eu chego, eu chego a hora que eu quero, porque esposa não manda em mim. Não, está errado esse pensamento. A partir do momento que eu e você casamos, nós temos que dar satisfação para o nosso cônjuge, nós temos que dar uma explicação para ele. Ele merece entender o que está acontecendo. Se porventura acontecer que você for chegar mais tarde em casa, mande uma mensagem, mande uma ligação, avise, porque a outra pessoa vai ficar preocupada se você demorar para chegar, e pode até surgir dúvidas no coração dessa pessoa. Mas quando você traz a luz, quando você comunica, quando você fala para a pessoa o motivo do seu atraso, logo você joga por terra a desconfiança e vai trazer paz na tua família. Glórias a Deus. E um ponto importante também, meus irmãos, quando você for conversar com a sua esposa, quando você for tirar um tempo para conversar com seu marido, desliga a televisão, desliga o celular, tira o celular de perto, desliga o computador, qualquer coisa que possa prender a tua atenção. Mostre para sua esposa, mostre para o seu marido que naquele momento ela é a prioridade e que você está ali para ouvir, que você está ali para conversar com ela, que você está ali para interagir com ela. Mostre para ela que ela é importante, mostre para ele que ela é importante, que você está ali exclusivamente para ouvir aquela pessoa. Porque no dia de hoje, às vezes, a pessoa está ali conversando com a outra, de repente chega uma mensagem, a pessoa já vai olhar e já começa a dispersar, e principalmente as mulheres, meus irmãos, elas gostam de conversar olhando olho no olho. A minha esposa, se eu estiver conversando com ela, se tiver um pano na frente, uma coisa na frente, ela vai lá e tira aquela coisa que está na frente, porque ela quer ter aquela interação, né, face a face, e isso é importante. Então, quando você for conversar, não deixe que nada entre no meio de vocês. Não deixe celular, não deixe televisão, porque isso pode tirar a sua atenção. Mostre para a pessoa que você está ali dedicado a ouvir ela, está ali dedicado a conversar com ela. Mostre para ela que ela é importante e ela também vai ter você como importante. Amém, meus irmãos? Eu quero estar finalizando essa mensagem. Vamos dar palmas, vamos dar glória a Deus. Eu quero estar finalizando essa mensagem. Eu quero compartilhar uma história com os irmãos aqui, que foi baseada em fatos reais. Isso aconteceu realmente, não é fábula, aconteceu. Uma certa feita, um casal de idosos que viveu durante muitos anos juntos, e um dia uns pesquisadores foram na casa deles para conversar com eles, e eles viveram durante muitos anos dessa maneira. A comunicação deles não era tão boa, eles não tinham um diálogo entre si, eles viviam bem, mas não tinha ali uma boa comunicação. E o marido gostava daquele miolo do pão, daquela parte bem molinha do pão ali. E a esposa era o contrário, ela gostava só daquela capazinha sequinha do pão. E como o marido gostava do miolo, ele pensava que a esposa também gostava. E tentando dar para ela a melhor parte, ele sempre dava o miolo para ela e ficava com a parte seca. Então, moral da história, os dois viveram a vida toda comendo o que não gostava, porque um não tinha comunicação com o outro de dizer: olha, eu gosto dessa parte, não, eu gosto dessa. Bastava fazer isso e cada um ia ficar com a sua parte preferida. Mas um tentando agradar o outro, um querendo entristecer o outro, viveu a vida toda comendo a parte que não gostava do pão por falta de comunicação. E isso foi uma história real, meus irmãos. Então, que nós viemos comunicar sim. Comunique. Aquilo que tem te machucar, fala para a pessoa que está sentindo, com o seu marido, com a sua esposa, fala: olha, eu não tenho gostado disso, não tenho me agradado aquilo. Conversa numa boa, tenha paciência, mostre respeito, mostre consideração, e você vai receber essas mesmas coisas em troca. Amém, meus irmãos?